Oi, oi! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Muitas em Mim, edição especial Confam 2025. Confam é a Convenção Nacional da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais, que acontecerá em Bento Gonçalves de 20 a 23 de novembro. Hoje, aqui no nosso podcast, tem uma convidada especial, uma mulher inspiradora, com um sinônimo de perseverança, liderança, visão empreendedora. Ela é Olga Arita Prado Godoy Riviera. Ela é engenheira, com 55 anos de carreira, é isso, Olga Arita? Seja muito bem-vinda! É por aí, é por aí. É um prazer, Beatriz, falar com você e com todas essas mulheres que estão nos escutando e que vão nos escutar, tá bom? Fico muito feliz com a tua participação aqui, Olgarita, aí. O nosso podcast exatamente fortalece, incentiva o empreendedorismo, as mulheres associadas da BPW e, para isso, nós queremos conhecer um pouco da tua trajetória. Nos Tá conte legal. o que aconteceu na tua vida que te trouxe até aqui. Bom, então vamos partir lá do comecinho, lá do comecinho. Eu, basicamente, fui uma batalhadora justamente pelo perfil da mulher. Eu, de verdade, saí da minha infância convivendo com muitas jovens, com muitas pessoas que me fizeram crescer como mulher. Isso é um detalhe muito importante para a minha vida. Porque nessa época, você viu bem, eu estou formada há 55 anos. Na minha época, não era normal uma mulher fazer engenharia. Meu Eu Deus, era claro. Eu era uma única mulher quando eu entrei na faculdade, quando eu prestei o exame e passei para fazer engenharia. Nessa época, tinha uma outra colega que tinha repetido e que estava dentro da faculdade, basicamente. Então, basicamente, era eu e ela. Eu trabalhei, eu Duas. isso. E ela depois não, ela depois ficou para trás. Basicamente, eu levei a engenharia com os meus colegas. É importante dizer que eu sempre fui primeira aluna no colégio, em tudo quanto era lugar por onde eu passava. Eu fui muito estudiosa. Eu tinha assim a perseverança em cima do que eu tinha que fazer. Então, dentro da engenharia, eu também me diferenciei bastante, graças a Deus, independente da quantidade de homem que tinha na engenharia e de colegas meus. Eu tive colegas maravilhosos e, vamos dizer, e tive também professores muito bons. A maioria dos meus professores eram do ITA, e eles, vamos dizer, eles traziam a gente assim de uma forma muito rígida. Por quê? Porque eles aplicavam aquilo que eles aplicavam no ITA, aplicavam também na faculdade de engenharia. Eu estudei em Taubaté. A minha família não era de lá, mas a gente morava em Caçapava, e eu ia para lá e ficava direto na faculdade. Eu tinha aula de manhã, tinha aula à tarde e tinha aula à noite. Então, eram 3 etapas distintas. À medida do possível, eu fui trabalhando ali dentro, fui do diretório acadêmico. A partir do segundo ano, eu comecei a namorar o meu marido, porque ele entrou na faculdade um ano antes de mim, mas quando eu cheguei na faculdade, a gente se tornou amigo. Nós éramos em 3 amigos, eu, ele e um outro rapaz de São Paulo, que era amigo dele também. Nós éramos inseparáveis. Até que deu certo, eu fui ficando com ele e foi muito bom. A partir do segundo ano, eu comecei a namorar o Dênico, que é o meu marido atual, porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha outro namorado que tinha me ajudado a fazer cursinho, tudo isso, para entrar na faculdade. Mas, quando eu entrei na faculdade,
Passou o tempo e eu fiquei com o que é meu marido. É interessante porque, como eram só homens que tinham a minha volta, a volta de tudo que eu tinha, e eu era um CDF daquelas que você nem imagina. Então, todo mundo vinha colar o que eu fazia, copiar matérias, fazer tudo em cima do que eu tinha. E o meu marido sentava do meu lado, ele nem olhava de lado, assim, nem nada. Era interessantíssimo. Imagina. É verdade. Então, conclusão, o que eu quero dizer é que a fase de engenharia, da faculdade de engenharia, foi uma fase muito gostosa para mim. Eu me virei muito, eu rodava muito, 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 e fiz estágios, vários estágios durante a minha. Eu fiz vários estágios durante a época que eu estava na faculdade de engenharia. Eu fazia estágio aqui em São Paulo, naquela época, não sei se você lembra, existia a Light. Eu fiz estágio 2 anos na Light aqui em São Paulo, e depois eu fui trabalhar na Prefeitura Municipal de Taubaté também, como estagiária, só para você ter uma ideia. Que Então, maravilha. vamos dizer, foi uma luta tremenda, porque eu estudava, eu era uma das primeiras alunas, e, além de tudo, eu trabalhava e fazia os estágios que eu tinha que fazer. Então, quando eu me formei, eu já estava muito encaminhada para a minha parte profissional de enfrentar a vida pesada que era para a mulher naquela época, porque Com a certeza. mulher não tinha vez naquela época, de jeito nenhum. A gente tinha que batalhar bastante para conseguir alguma coisa. Eu Bom, imagino, eu imagino. E quanto tempo de trabalho, porque na engenharia, claro, e hoje, o que está fazendo, Algarita? não, eu vou dizer o seguinte: eu basicamente trabalhei em várias empresas, Eu imagino. entendeu? Então, nessas empresas, eu cresci muito, graças a Deus. Eu fui diretora estatutária de empresas no Brasil e empresas no exterior, só para você ter uma ideia. Que maravilha. E, vamos dizer, eu tive, só para você ter mais ou menos uma ideia, eu trabalhei na Hochtief do Brasil, que é uma empresa alemã, eu trabalhei na Sobenial, eu trabalhei na Tomé Engenharia, eu trabalhei na Santa Bárbara Engenharia, e essas empresas, cada uma era de um espaço, entendeu? Trabalhei na Construcap também, foi é uma empresa muito boa também. Trabalhei na DM do Paraná, trabalhei no grupo Bungborn Corporation também. Então, só para você ter uma ideia, que é, foi assim uma experiência muito boa para mim, um campo novo para mulher. Com Isso que é um certeza. detalhe muito, porque eu a vida inteira, tanto na faculdade como depois na parte profissional, eu convivi basicamente com homens só. Aliás, muito pouco Estava mulher. abrindo portas para muitas mulheres depois. Com Graças a certeza. Deus. E esse foi um ponto muito importante, porque eu pude ajudar as minhas irmãs, eu pude ajudar as minhas 2 filhas a se tornarem também independentes. Eu tenho 2 filhas engenheiras, meu marido é engenheiro, eu sou engenheira, e minhas 2 filhas são engenheiras também. Que linda essa trajetória. Adorei. Porque eu fico imaginando, porque para mim foi difícil, claro, como advogada também aconteceu isso, tinham poucas mulheres, mas eu não fui a primeira, não. Tinham algumas mulheres antes de mim. E o que tu está contando, Algarita, é algo fenomenal, porque sim, abriu portas para as outras mulheres que poderiam vir depois com mais tranquilidade, com Não, e tem mais, certeza. e tem mais. Não é ficar dentro do escritório fazendo Não, continha, nada disso. Eu ia para obra, eu fiz obra de norte a sul do Brasil. Eu tive obra no Amazonas, eu tive obra no Nordeste, eu tive obra no Centro-Oeste, eu tive obra no Sul e tive obra maravilha. também em todo o estado de São Paulo. Então, além disso, além de ser uma mulher engenheira, profissional,
trabalhando num ambiente masculino, ainda estava com a mala sempre pronta. É Tinha que exatamente estar, eu isso. tinha que estar. E sabe, eu tive minhas filhas, e o que acontecia? Por exemplo, eu trabalhei na Bung, né? Eu tinha o aeroporto da Bung, a Bung tinha um avião, e que eu saía daqui e ia lá para o norte, porque nós tínhamos uma obra muito grande em, em Buriticupu, olha, um tipo de um lugar bem longe, bem distante, lá no Nordeste, entre Norte e Nordeste brasileiro, só para você ter uma ideia. E o que acontecia? As minhas filhas iam com meu marido até o aeroporto, me punham no avião, voltavam para casa e eu ia. Eu cuidei das minhas filhas com uma babá que era uma enfermeira que veio da Alemanha e veio direto para minha casa. Ela ficou na minha casa até o ano de 2023, Ai, que só para você ter uma lindo! ideia, cuidando das minhas filhas junto comigo. Só para você ter uma. É importante Coisa isso, mais linda. porque quando você vai ter uma vida fora, você tem que deixar a tua casa redonda, funcionando bem, com todo mundo satisfeito, todo mundo gostando do que faz e a gente também gostando de ter as crianças, de ter o marido, tudo isso junto da gente. E a rede de apoio nessa hora é fantástica, realmente é necessária. Claro, com Vale certeza. com tudo, né? Eu, graças a Deus, tive uma vida boa, com, vamos dizer, recursos financeiros bons, muito bons, porque eu também vamos dizer, eu trabalhava, mas também eu recebia muito bem pelo que eu trabalhava. E para uma mulher é essencial ter esse equilíbrio financeiro, porque daí isso te dá liberdade de ir e vir, fazer as Sem suas dúvida, escolhas. sem dúvida. Não dependia de ninguém, de nada. Esse é um detalhe importante. E até hoje, no período do pandemônio, eu chamo pandemônio em vez de pandemia, nesse período eu trabalhei direto na minha casa, in-house, basicamente, porque eu tinha que ficar. E até hoje eu trabalho até às 11 horas da noite em frente ao meu computador. Não parei Perfeito. de trabalhar até agora. Estou aposentada há quase 8 anos e não parei de trabalhar, só para você ter uma ideia. Que delícia! Ah, é exemplo para todas nós, Olgarita, com certeza. Me fala da empresa Godoy Riviera. Riviera é do meu marido e Godoy é do meu pai. Nós fomos grandes parceiros, eu e meu pai, muito grandes parceiros. Ele me deu muita força para eu chegar onde eu cheguei. Principalmente ele ainda sendo homem, no primeiro e segundo ano de faculdade, às vezes ele me levava para a escola, olha, ele saía de Caçapava, levava a Taubaté, voltava e para me pegar, porque, além de tudo, ele preservava eu ser mulher e não ficar jogada pelas traças na mão dos Claro, outros. claro. Que lindo isso. Era um homem visionário, um homem reforchi, com certeza. E o meu marido também foi, vamos dizer, até hoje, ele é um grande apoiador de tudo que eu faço. Em numerologia, eu sou numeróloga também. Em Ai, que numerologia, ótimo! eu sou um 11. 11 é o líder natural, é aquele que eu vim nessa vida, é o meu karma, ser um líder natural das pessoas. E o meu marido veio como um 4 que é para executar serviços, para Boa! fazer trabalhos. Meu marido é filho único. Você acredita que nós nos damos muito bem justamente por isso, porque eu desenvolvo as coisas lá na frente e ele vem atrás consolidando posições. Ai, que coisa mais linda! Aí tem também um equilíbrio, com certeza. Não, Graças a eu Deus. amei saber desse seu lado também, numeróloga. É muito bacana, Não, claro. além de tudo, eu sou espiritualista, entendeu? Também. Então, a Importantíssimo. vida é redonda, não é verdade? Claro que sim, claro que sim. E a BPW, como que entrou na sua vida, Margarita? Então, basicamente, eu tinha muitas amigas, porque, veja bem,
quando eu estudei no colégio, eu fiz, eu fiz científico, naquela época era científico e normal. Então, eu me formei em professora, porque meu pai só deixou eu fazer engenharia se eu tivesse o título de professora. Ah, meu Deus! E eu Olha fui, se pode. eu fui professora de física por causa disso. Então, o Ai, que que bacana! aconteceu? É interessante, né? Então, veja bem, estudei os dois lados. E eu tinha muitas amigas. A parte feminina era quase toda ela voltada para o normal, e a parte científica eram os homens. Depois juntaram os homens. Então, eu tive várias amigas que foram por aí. E quando eu vim para São Paulo, eu, basicamente, com o relacionamento que eu tive eu tive várias colegas que, vamos dizer, trabalhavam em determinados lugares e a gente foi formando um grupo. Esse grupo chamado Mulheres que Fazem Acontecer, MQFA. Esse Amei! MQFA é. E esse grupo, nós vivemos esse grupo por mais ou menos 6 anos. A gente fazia uma reunião por mês e só mulheres, só para você ter uma ideia. E algumas dessas já tinham ligação com a BPW, internacional, nacional, tal, tal, e foi assim, foi uma puxada de um lado, entendeu? Eu pertenço a vários grupos de mulheres Ah, com hoje. certeza. E é O essencial, com Instituto de certeza. Engenharia se você for falar, eles têm mulheres. Empresas de estruturas também têm engenharia. Então, conclusão, esses grupos que eu pertenço são todos de mulheres que se projetaram e que se projetam, vamos dizer, lutam para se projetar na vida. Esse é o detalhe. Maravilhosa, eu estou amando saber da tua trajetória. Quanto tempo faz que tu estás na BPW? Olha, BPW, eu já nem sei quantos anos, uns 20 anos, sei lá, por Meu aí. Deus, que coisa mais linda! É Já verdade. foste em algumas confãs? Já participaste? Quase todas as fãs eu vou. Eu Ai, não que deixo de passar nenhuma. E tem mais, e tem mais. Nas confãs eu vou com meu marido. É muito difícil a mulher ir com os maridos. Eu levo meus maridos. E é tão interessante, porque quando eu apresento para as mulheres, eu falo, esse é meu marido. Então, na Confam, eu acho que foi de Mato Grosso, em Campo Grande, ele tirou retrato com várias mulheres, tudo ao lado dele, né? Aí estava escrito lá, depois elas puseram, meu marido. adorei, adorei. Não, porque quem participa de uma confã, volta, com certeza. É um ambiente A perfeito. última agora foi em Salvador, foi muito bom também. Exato. Então, a gente anda por esse Brasil afora, por aí. Com certeza. Eu gostaria que dissesse, fazer o teu convite para as mulheres que estão nos assistindo agora, para aquelas mulheres que ainda não estão na BPW. Convida elas, ô Garita, para participarem. Eu tenho várias amigas que eu já levei para a BPW e que eu acho que é ótimo, porque a pessoa vai trocando informação. A mulher precisa, vamos dizer, ela trabalha, mas ela precisa também, do outro lado, fazer com que esse trabalho seja reconhecido em casa, pela família e por todos aqueles que convivem com ela. Então, eu acho que esse é um trabalho muito importante. E tem mais. Por que eu falo todos aqueles que estão em volta? Não é só isso. O universo é muito grande, então a gente precisa se projetar também do universo. Perfeito, e a BPW nos propicia tudo isso, com certeza, esse relacionamento, esse networking entre todas essas mulheres associadas, e mais do que isso, realização de negócios, com certeza. É verdade, é verdade. Nós tivemos aqui uma grande condutora da BPW aqui em São Paulo. A Inês foi uma pessoa maravilhosa e quando eu entrei, ela que coordenava a BPW. Olha que bonito.
Ai, eu amei conversar contigo. Estará então na nossa Confam em Bento Gonçalves. Ai, se Deus quiser, eu vou, meu marido vai também. Já comprei uma passagem de trem para fazer aquela viagem lá no dia 22. Passeio da Maria Fumaça. Ah, Isso, perfeito. se Deus quiser, nós vamos também. Eu conheço Ai, muito o Rio Grande do Sul, eu estou fazendo uma obra, um projeto muito grande, são 5 projetos no sul do Rio Grande do Sul, projetos opa. eólicos, porque os projetos eólicos agora estão sendo aprovados e porque nós temos vento aqui no Brasil, então nós Sim. transformamos isso em energia para funcionar tudo, energia elétrica em tudo quanto é lugar. Então, eu estou com 5 projetos de eólicas no sul do Rio Grande do Sul. Olha que lindo! Ai, ô Garita, não. Tua trajetória realmente é Mas não dá para a inspiradora. gente falar tudo, né? Ah, eu quero te agradecer muito e conversaremos aqui em Bento Gonçalves com certeza, ô Mas não tenha Garita. dúvida, Beatriz, você é muito simpática e eu estou às ordens para o que você precisar e apoio em São Paulo para o que sempre for necessário, tá bom? Ai, que amada, da mesma forma aqui em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, à disposição. E quero te dizer que tu és sempre minha convidada aqui para o podcast, com certeza, Algarita. Tá bom. Adorei te conhecer um pouquinho, mas Não, é importante para que outras mulheres que estão nos assistindo agora se inspire, porque a tua trajetória é exemplo, Algarita. graças a Muito Deus, é isso obrigada. mesmo. É isso mesmo. Muito obrigada, Algarita. E eu quero agradecer também a quem está nos assistindo agora. Esse episódio terminou, mas quero te dizer que tem mais lá no canal da BPW Brasil no YouTube, no meu canal também no YouTube Beatriz Perufo e no Spotify Muitas em Mim. Eu tô te esperando com mais episódios de mulheres associadas da E BPW. quando a gente estiver aí, eu quero saber muita coisa de você também, tá Ai, bom? que amor! Vamos conversar sim, com certeza. Se Um Deus beijo bem quiser. grande, Algarita. Um beijo, Um beijo, adorei. tudo de bom para Beijo, você e até para todas as mais. nossas amigas que puderam escutar e aquelas que um dia a gente vai encontrar aí e trocar figurinha, tá bom? Com certeza. Beijo, beijo, até mais. Tá, um Beijo. beijão. Tchau, querida.